O segundo tipo textual aqui é o descritivo, tá? Ele vai aparecer de forma predominante em alguns gêneros, como cardápio, né? Mas a função principal dele é aparecer de forma auxiliar junto com outras tipologias textuais, né? Então, o que vocês têm ali no exemplo é um fragmento do romance do Eça de Queiroz, O Primo Basílio, em que há a descrição de um personagem. Então, eu estou contando a história, uma determinada história, e eu preciso fazer uma descrição sobre um personagem, ou sobre um objeto, ou sobre uma paisagem. Então, eu interrompo a narração para realizar a descrição. Tá? Então, a descrição é esse retrato, é quase como uma fotografia, né, verbal. Na descrição, eu tenho o predomínio do adjetivo, né, pela sua função caracterizadora. Não há uma relação de anterioridade ou posterioridade. Pensem realmente na fotografia como um instante parado no tempo, né? Então, eu faço a descrição desse instante parado no tempo. E vai predominar em alguns gêneros, mas também vai aparecer de forma auxiliar em outros, tá? Além disso, eu posso fazer uma descrição objetiva sobre um objeto, né? Ou sobre uma pessoa, ou sobre um personagem, mas eu também posso inserir nesta descrição o que eu penso sobre esse objeto, o que eu penso sobre essa pessoa, o que eu penso de forma subjetiva sobre esse personagem, ok? Então, existe a descrição objetiva e uma descrição subjetiva. O terceiro tipo é o dissertativo, e ele vai se dividir em dois, né? O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Na dissertação, eu tenho a exposição de uma ideia, de um tema, de um assunto, né? E eu posso defender um ponto de vista sobre essa ideia ou não. Essa será a diferença entre o expositivo e o argumentativo. Então, eu tenho um tema determinado, por exemplo, aborto, né? Então, eu tenho esse tema e eu posso apresentar os dados estatísticos sobre o aborto no Brasil, e aqui eu estou expondo o assunto, né? Como também eu posso defender um determinado ponto de vista sobre o aborto, a favor, né, da descriminalização ou contra a descriminalização. Então, nesse caso, eu estarei argumentando a favor ou contra esse determinado ponto de vista, né? E daí, então, vai ter predominância do tipo textual argumentativo. Bom, de modo geral, então, acontece no tipo textual dissertativo o predomínio de uma objetividade, de uma impessoalidade. Isso vocês devem lembrar muito das aulas de redação para o Enem, porque o Enem exige que vocês escrevam, né, um texto dissertativo argumentativo. Neste texto é importante as relações de causa e consequência, né, os conectivos que nós utilizamos para estruturar, para organizar o nosso texto, né? Eu não posso mudar de ordem os meus parágrafos, por quê? Porque esta ordem em que eu escrevo, em que o meu texto aparece, ela irá, né, levar o leitor a uma determinada conclusão. Então, é importante a ordem do pensamento, né? E vai ter, então, nesse tipo textual, um predomínio de verbos no presente, como um presente atemporal. Bom, o dissertativo expositivo, como eu já havia explicado, ele não tem intenção de influenciar ou formar a opinião do leitor sobre o assunto, né? Apenas de apresentar dados sobre este assunto. A ideia de uma busca, né, de uma suposta imparcialidade do autor, né? Ele então vai analisar, interpretar, explicar, avaliar dados da realidade e vai ser predominante no artigo, no editorial, no ensaio, na carta do leitor, etc. Bom, aqui vocês têm um pequeno exemplo. Eu peguei um exemplo sobre o coronavírus. Então, neste momento em que
muito se tem discutido sobre este assunto, né? Também aparece muito na mídia formas de prevenção, né? Em relação ao coronavírus, e isso é um texto expositivo, ok? Depois o dissertativo argumentativo, então tem o objetivo de persuadir o leitor, convencê-lo, né, a aceitar uma determinada ideia. Ele vai ser predominante em manifestos, em cartas abertas, né, na redação do Enem, nos artigos científicos que nós estudaremos esse semestre. E ele sempre apresenta uma estrutura muito característica, né, que é a ideia de uma introdução sobre o assunto, né, a apresentação de uma tese, argumentos, né, durante o desenvolvimento, né, da argumentação, e que gerarão uma conclusão, né. A partir da comprovação desses argumentos, então eu tenho uma conclusão. Vocês têm ali o exemplo retirado da revista Carta Capital, né, sobre por que devemos ficar em casa. Então, os autores são economistas e eles estão refletindo sobre a questão da importância de ficar em casa e de por que é importante também investir, né, não demitir os empregados neste momento, porque a demissão vai gerar um círculo vicioso que vai levar a economia a uma crise muito pior do que imaginamos. Então, há uma argumentação aqui neste parágrafo, depois com calma vocês leiam e tentem observar como que a argumentação está sendo realizada.